Vikings, a Batalha de York. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da tomada de York em 866 pelos Vikings, liderada por Ivar o Desossado, e que marcou a entrada decisiva do grande exército pagão na Inglaterra, explorando divisões internas do Reino da Nortúmbria. O colapso de York abriu caminho para décadas de dominação viking no norte inglês e mudou permanentemente o equilíbrio de poder na ilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. Introdução. A Batalha de York, travada no ano de 867, foi um divisor de águas na história da Inglaterra anglo-saxônica. Nesse confronto, o chamado Grande Exército Pagão, formado por guerreiros vikings vindos da Escandinávia, enfrentou os reinos da Nortúmbria no norte da Inglaterra. O resultado foi devastador para os saxões e abriu as portas para a criação de um novo equilíbrio político na região. Mais do que apenas um combate militar, York simbolizou o choque entre dois mundos. De um lado, os guerreiros pagãos nórdicos, movidos por ambição e vingança, e de outro, uma Inglaterra fragmentada, dividida por disputas internas e incapaz de resistir de forma unida. O impacto dessa batalha foi tão profundo que marcou o início de uma fase de domínio escandinavo em parte da ilha, transformando a política, a cultura e até mesmo a religião da região. O contexto histórico. No século IX, a Inglaterra não era um reino unificado, mas sim um mosaico de territórios anglo-saxões independentes, como Wessex, Mércia, Nortúmbria e Anglia Oriental. Essa fragmentação política tornava o território vulnerável a ataques externos. Desde o final do século VIII, os vikings haviam iniciado incursões na ilha, com o famoso saque ao mosteiro de Lindisfarne, em 793, que chocou a cristandade europeia. Por décadas, esses ataques foram rápidos e oportunistas. Desembarques em mosteiros e vilas costeiras, seguidos por retiradas velozes com os navios carregados de ouro, prata e escravos. Porém, em meados do século IX, a estratégia mudou. Os escandinavos perceberam que os reinos da Inglaterra eram ricos, férteis e divididos, tornando-se alvos ideais para a conquista permanente. Em 865, desembarcou na ilha o chamado Grande Exército Pagão, liderado por figuras que se tornariam lendárias, como Ivar, o Desossado, e Halfdan Ragnarsson, supostos filhos do guerreiro mítico Ragnar Lothbrok. Diferente dos bandos de saqueadores anteriores, esse exército não tinha a intenção de voltar para casa. Vinha para permanecer, conquistar terras, dominar populações e impor tributos. A conquista da Nortúmbria seria um passo crucial nesse projeto. A situação na Nortúmbria. A Nortúmbria era, em teoria, um dos reinos mais poderosos da Inglaterra. Seu território se estendia do rio Humber até a fronteira com a atual Escócia, abrangendo terras férteis, centros religiosos e cidades fortificadas. Porém, em 867, esse poder existia apenas no papel. O reino estava dilacerado por uma guerra civil entre dois reis rivais, Osbert e Ella. Cada um tinha facções de nobres e clérigos apoiando sua pretensão ao trono, e a disputa enfraquecia a capacidade do reino de se defender contra inimigos externos. Essa divisão foi fatal. Enquanto os nobres disputavam poder, os vikings avançavam. Em 866, o grande exército pagão tomou a cidade de York quase sem resistência, explorando a desorganização saxã. A notícia do saque e da ocupação da cidade abalou a região. Pela primeira vez, não se tratava apenas de uma pilhagem. Os nórdicos estavam se estabelecendo dentro das muralhas de uma das maiores cidades anglo-saxônicas. Somente no ano seguinte, em 867, Osbert e Ella decidiram unir forças,
deixando de lado sua rivalidade para tentar retomar York. Essa aliança, porém, foi feita tarde demais e em condições desfavoráveis. O importante papel de York, chamada na época de Eoforwick, era muito mais do que uma simples cidade. Fundada pelos romanos, possuía ainda muralhas imponentes, ruas pavimentadas e uma tradição como centro administrativo e militar. Era também um polo religioso de destaque, sede de um arcebispado, com igrejas e mosteiros que representavam o poder da cristandade na Nortúmbria. Controlar York significava controlar não apenas o território vizinho, mas também o prestígio político e espiritual da região. Para os vikings, a conquista de York tinha um valor estratégico duplo. Era um ponto fortificado, que podia servir de base para novas campanhas, e um símbolo de vitória sobre o cristianismo anglo-saxão. Para os saxões, perder York significava não apenas perder uma fortaleza, mas ver o coração de seu reino profanado e ocupado por pagãos. Por isso, Osbert e Ella decidiram arriscar tudo para retomar a cidade. A preparação para a batalha. No início de 867, os dois reis saxões reuniram suas forças. O exército era formado por nobres, guerreiros experientes e grande número de camponeses convocados às pressas. Embora numeroso, o exército anglo-saxão sofria com problemas de organização e disciplina. Cada facção ainda guardava mágoas da guerra civil, e não havia uma hierarquia sólida que unificasse as tropas. Do lado viking, a situação era oposta. O grande exército pagão estava coeso, habituado a longas campanhas e liderado por chefes experientes em combates tanto no campo aberto quanto em cidades fortificadas. Dentro de York, os nórdicos prepararam uma defesa engenhosa, reforçaram as muralhas, bloquearam passagens e criaram emboscadas no interior da cidade, transformando ruas estreitas em verdadeiros corredores da morte. O início da batalha. A ofensiva saxã contra York começou com grande intensidade. Ao romperem parte das defesas, Osbert e Ella acreditavam ter encontrado o ponto fraco do inimigo. Suas tropas avançaram com fúria, animadas pela perspectiva de retomar a capital e expulsar definitivamente os vikings. O moral estava elevado. Guerreiros gritavam cânticos cristãos e estandartes com a cruz foram erguidos nas muralhas conquistadas, simbolizando que a cidade poderia ser salva. No entanto, essa confiança era enganosa. O avanço inicial foi desordenado, com divisões entrando na cidade em momentos diferentes, sem uma coordenação central. As tropas se espalharam pelas ruas estreitas, onde a formação tradicional saxã, escudos unidos e lanças, firmes, perdia sua eficácia. A cavalaria, força decisiva em campo aberto, não conseguia manobrar dentro de vielas e becos, ficando praticamente inutilizada. Os saxões começaram a lutar em pequenos grupos, enquanto os nobres tentavam manter alguma disciplina entre seus homens. Além disso, o ambiente urbano desfavorecia os anglo-saxões. As ruas eram estreitas, ladeadas por casas de madeira e pedra, que ofereciam aos vikings pontos perfeitos para emboscadas. O barulho das batalhas ecoava, aumentando a confusão. O calor do combate, somado ao frio úmido típico do norte da Inglaterra, tornava o cenário ainda mais exaustivo. Muitos saxões acreditavam que estavam prestes a vencer, sem perceber que estavam caminhando para uma armadilha meticulosamente preparada por Ivar, o desossado. O contra-ataque viking foi fulminante e calculado. Quando boa parte do exército saxão já havia penetrado em York, os guerreiros nórdicos, que até então haviam recuado de forma estratégica, lançaram-se com força total. Usando a tática de cerco invertido, fecharam as saídas da cidade e atacaram simultaneamente em diversos pontos. Aqueles que tinham entrado confiantes agora estavam encurralados, cercados por todos os lados. A luta nas ruas se tornou um massacre. Os vikings conheciam cada viela e tinham preparado barricadas improvisadas, obrigando os saxões a avançar por corredores apertados onde eram abatidos com facilidade.
Machados pesados desarmavam escudos, lanças perfuravam formações desordenadas e espadas curtas garantiam a eficácia no corpo a corpo. Arcos e lanças arremessadas de janelas e telhados completavam o cerco, transformando o interior da cidade em uma armadilha mortal. O impacto psicológico foi devastador. Osbert e Elah perceberam que haviam sido enganados, mas era tarde demais para recuar. As muralhas que deveriam proteger os defensores agora prendiam os atacantes, impedindo fuga ou reorganização. Os gritos de guerra vikings, misturados com o soar de chifres e tambores improvisados, criavam um ambiente de terror, enquanto o sangue corria pelas ruas estreitas de Eoforwick. Muitos saxões lutaram até o fim, tentando abrir caminho de volta às portas da cidade, mas eram esmagados pela disciplina viking. Os chefes nórdicos lideravam pessoalmente o combate, fortalecendo o moral de seus homens. Ivar, mesmo limitado fisicamente pela doença que lhe valeu o apelido de O Desossado, era temido pela frieza com que comandava, planejando cada movimento com precisão mortal. O contra-ataque não apenas destruiu a vantagem inicial dos saxões, mas transformou a batalha em uma derrota catastrófica, selando o destino da Nortúmbria. No auge do combate, tanto Osbert quanto Elah foram mortos. As crônicas anglo-saxônicas descrevem suas mortes como ocorridas em batalha, liderando pessoalmente suas tropas em um último esforço para resistir. Suas quedas provocaram o colapso definitivo da moral saxã. Sem reis para guiá-los, os guerreiros começaram a se dispersar ou se render. Entretanto, as sagas nórdicas acrescentaram um elemento lendário à morte de Elah. Segundo essas narrativas, ele não morreu em combate, mas foi capturado vivo pelos filhos de Ragnar Lothbrok. Como vingança pela morte de Ragnar, teria sido executado através do brutal ritual da Águia de Sangue. As costas abertas, costelas expandidas e pulmões puxados para fora, formando a imagem de uma águia. Embora muitos historiadores modernos considerem essa versão improvável e provavelmente fruto de exagero literário, ela contribuiu para a aura de crueldade e mito que cercou a vitória viking em York. Para os saxões, a morte de seus reis foi vista como castigo divino pelas divisões internas que enfraqueceram a Nortúmbria. Para os nórdicos, foi a confirmação de sua supremacia e a vingança de Ragnar, eternizada em lendas que continuariam a ser contadas séculos depois. A cidade estava perdida, e com ela, o coração político da Nortúmbria. O resultado: a derrota saxã foi total. O exército da Nortúmbria foi praticamente destruído, e a cidade de York permaneceu em mãos vikings. Os nórdicos consolidaram sua posição e transformaram a cidade em capital do reino de Jorvik, governado por líderes escandinavos. York se tornou não apenas um bastião militar, mas também um centro econômico e cultural, de onde os vikings controlariam o norte da Inglaterra por décadas. O impacto foi imediato e profundo. A Nortúmbria deixou de existir como reino independente, passando para o controle estrangeiro. O vácuo de poder abriu espaço para que o grande exército pagão continuasse suas campanhas, atacando Mércia e Anglia Oriental, e preparando o caminho para o confronto com o reino de Wessex, que se tornaria o principal defensor da independência anglo-saxônica. As consequências políticas. Politicamente, a Batalha de York alterou completamente o mapa da Inglaterra. Ao perder sua principal cidade, a Nortúmbria caiu em colapso, deixando os demais reinos anglo-saxões em alerta. Mércia e Wessex perceberam que a ameaça viking não era passageira, mas sim um projeto de conquista permanente. Para os vikings, a vitória consolidou o modelo de ocupação e domínio, inaugurando uma era de colonização nórdica no norte da Inglaterra. O reino de Jorvik se tornaria um centro florescente, onde escandinavos e saxões conviveriam, ainda que sob tensão, misturando culturas e tradições. Essa fusão cultural deixaria marcas duradouras na língua, no comércio e até na arquitetura local. O legado da batalha.
A Batalha de York permanece como um dos episódios mais simbólicos da transição entre o período de incursões rápidas e a fase de conquista viking. Representou o triunfo da disciplina, da estratégia e da brutalidade nórdica sobre a fragmentação política anglo-saxônica. Para os escandinavos, foi a afirmação de que não eram apenas saqueadores, mas também conquistadores capazes de governar. Para os ingleses, foi um alerta de que, sem unidade, qualquer reino poderia ser esmagado. O legado de York ecoou ao longo dos séculos seguintes. Ela se tornou parte da memória coletiva da Inglaterra medieval, lembrada como o momento em que o norte caiu nas mãos de estrangeiros. Ao mesmo tempo, simbolizou para os descendentes nórdicos o nascimento de uma nova pátria, marcada pela fusão entre tradições escandinavas e saxônicas. Conclusão: a Batalha de York, em 867, não foi apenas mais uma batalha medieval. Foi um ponto de inflexão na história britânica. Mostrou a vulnerabilidade de reinos divididos e a força de um inimigo coeso e determinado. Marcou o início do domínio escandinavo no norte da Inglaterra e transformou York em um centro de poder viking. Ao mesmo tempo, preparou o cenário para o surgimento de novas lideranças anglo-saxônicas, como Alfredo, o Grande, que se tornaria o principal defensor contra a maré nórdica. Assim, York permanece como um lembrete de que a guerra medieval não era apenas luta de espadas e lanças, mas também de política, unidade e estratégia. A derrota saxã não foi apenas militar, mas sobretudo moral e política, e suas consequências ressoaram por gerações. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!